19h15, vamos lá? Vamos lá. Então tá bom. Então, oficialmente agora a gente começa os nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos, boa noite novamente, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os geradores, dando continuidade, né, ao trabalho da semana passada, os geradores da ansiedade, tá? Então, perguntei sobre as tarefas da semana passada, né? Se alguém fez e quiser compartilhar, ótimo. Obrigado, Mona, pelo feedback. Então, se alguém quiser compartilhar como é que foi, né? Fazer as atividades, se fez, se não fez, como que foi esse trabalho, a gente agradece, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar na ordem aqui para a gente não se perder. Então, primeiramente, principalmente para a Mona, né, que não nos conhece, eu sou Eduardo Bastilha, eu sou coach. Sou Kátia, sou psicoterapeuta holística. Isso, então nós estamos fazendo um trabalho, né, nós somos um casal, vocês devem ter percebido, e nós estamos fazendo um trabalho, a gente uniu forças, né? Então a gente faz um trabalho unindo terapia e unindo o coaching, tá? Para trabalhar isso de uma maneira conjunta e a gente entende que tem resultados melhores e depois no final da live a gente vai explicar o porquê disso, né? Então assim, a gente sempre convida vocês a participarem, né, a se permitirem participar desse trabalho. É um trabalho que vai fazer você refletir, vai fazer você se questionar alguns pontos, né, alguns pensamentos, algumas crenças e tudo mais. E a gente vai ter um trabalho que vai puxar a informação do subconsciente, do inconsciente, que é o que a Kátia vai fazer. Então se permita, né, porque a gente entende que isso vai ajudar você bastante, tá bom? Então vamos lá. Então, na semana passada, pessoal, só para contextualizar para vocês, ó, quantos parabéns, hein? Obrigada, Nora. Então, na semana passada, né, para vocês lembrarem, a gente falou do que era ansiedade, né, daquele estado de tensão, daquele estado de preocupação, de tentar antecipar o futuro. A gente falou das causas da ansiedade, dos 5 principais sintomas, né? A gente falou da criação da realidade. Então a gente tem 3 pontos, né, de realidade, que é o passado, presente e futuro. Então quando a gente está na questão da ansiedade, a gente está sempre fora do presente. Então a gente está indo no futuro, tentando imaginar o futuro, pensando, criando, ou se não, e preso coisas do passado, na verdade. Carregando coisas do passado. Tá? Então hoje a gente vai falar dos geradores, né? Porque a gente falou do que é, dos efeitos, das causas, e a gente vai falar assim, o que gera ansiedade, né? E aí a gente vai começar com a primeira pergunta, tá? Para você, que é exatamente essa: o que gera ansiedade para você? Então, se quiser ir perguntando, a gente vai avançando, vai respondendo no chat se quiser, tá bom? Mas para você refletir principalmente, o que gera ansiedade para você? Então, primeiramente, vamos partir do começo, né? Aquilo que a gente sempre fala nas nossas lives, que nós somos seres compostos por corpo físico e corpos sutis, que são os nossos corpos energéticos, e eles se conversam entre si. Na verdade, eles estão interligados. Então, o que acontece não necessariamente afeta o outro, em algum nível. E aí, o que acontece, né? O que a gente sente no nosso corpo físico, na verdade, é o último estágio de uma trajetória que começou no mesmo lugar, que é a nossa mente. Então pensa assim, a gente tem algum pensamento que dispara um processo no nosso corpo emocional, e esse corpo emocional dispara um processo no nosso corpo físico, dispara uma reação. Então tudo começa na mente, dependendo das nossas crenças, das nossas interpretações, que alimenta uma emoção e que, por sua vez, alimenta uma resposta no nosso corpo fisiológico, tá? Então vamos pensar assim, se eu pedir para vocês lembrarem do momento onde vocês se sentiram felizes, né? Então fecha os olhos e pensa num momento feliz, né? Automaticamente vai vir alguma cena e aí vai vir aquela sensação de felicidade, aquela sensação de prazer, e inevitavelmente vocês não vão nem perceber, mas vocês vão estar sorrindo, eu tenho certeza, né? Por quê? Porque é inevitável. Se a gente permite que esse fluxo ele aconteça, inevitavelmente você vai sentir no seu corpo físico as manifestações das emoções que são decorrentes dos pensamentos. E aí é interessante porque as pessoas costumam ver a ansiedade como um distúrbio emocional, único e exclusivamente, né? E que, dependendo do grau, obviamente, pode afetar o corpo físico. Porém, você consegue perceber que a raiz do problema, na verdade, não está nas emoções, e sim nos pensamentos que alimentam as emoções?
É isso, quando a gente fala dos geradores da ansiedade, é isso que a gente quer trazer para vocês. A gente quer ir mais para trás, a gente quer ir na raiz, a gente quer ir na causa. Tá? Porque vocês têm a emoção, a sensação no corpo, coração disparado, a mão suando, a tremedeira, enfim, vocês têm essas reações no corpo, vocês falam, mas isso é emocional. Tá, mas o emocional, ele só é disparado por conta de algo do teu corpo mental. Algo vai disparar o emocional. Né? Uhum. Tá? Então, assim, a ansiedade, ela está diretamente ligada, por isso que a gente falou do futuro, né? Que a gente traz, desculpa, a gente falou do passado, que a gente traz coisas do passado, porque ela está diretamente ligada com o quê? Com as minhas crenças, com o que eu acredito, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, tá? Então ela está relacionada com o que eu acredito. Então, por exemplo, né, a gente fez umas frases aqui para você refletir. Se você acredita, se aí dentro de você acredita que você é um fracassado, como você pode ficar calmo e tranquilo pensando no futuro? Como que você vai fazer isso? Não, eu vou estar num estado de tensão, porque eu acredito que eu sou fracassado, eu preciso fazer algo sempre, eu preciso estar fazendo para mostrar, para provar que eu não sou. Mas nunca nada vai ser bom o suficiente. Exatamente. Porque você crê que você é um fracassado. Exatamente. Então você já estabeleceu essa realidade para você. Tá. Outra lá, se você acredita que Deus é punitivo, isso é uma grande causa aí de problemas, né, as crenças religiosas. Então, se você acredita que Deus pune, que flexibilidade você vai se dar para errar? Né? Se você acredita que se você errar, você tem um destino já traçado, demarcado. Né? Então, como é que vai ser? Você vai ser rígido, você vai ser duro com você não vai poder errar, você vai ter essa tensão que vai te gerar ansiedade também. Se você se acredita como sendo vítima, como sendo azarado, como é que você pode esperar, né, que coisas boas aconteçam na sua vida? Se você crê nisso, se você dá força para isso, né, com o seu pensamento. Tá? Então, isso que é essas questões que a gente quer que você comece a refletir. Então, tudo isso está relacionado com as crenças, com coisas que eu trago lá dentro de mim e relacionado com o pensamento. Então percebam como a mente é a base de tudo, é o início de tudo. Vocês provavelmente já ouviram falar do Hermes Trismegisto, que foi um filósofo da época aí, da antiguidade, do Egito, e que ele estabeleceu aí 7 leis que regem o universo, são as 7 leis herméticas. E a primeira lei dele, que ele fala, é sobre a lei do mentalismo. Eu vou ler aqui para vocês, que o princípio do mentalismo ele diz que o todo é a mente, o universo é mental. Tudo que existe é mental antes de ser manifestado. Tudo é primeiramente uma ideia, ou seja, a base de tudo é a mente. Então, se a natureza do universo é mental, a mente está na origem de todas as coisas. E como tudo é mental, tudo pode ser acessado ou modificado através da mente. E na prática, isso implica que a nossa realidade, tanto no plano material quanto nos planos sutis, ela pode ser alterada através da mente. Então, aquele que domina, a mente domina a sua realidade. No que você acredita? As suas crenças são empoderadoras, são fortalecedoras, são expansivas? Ou são crenças que te colocam para baixo, que te diminuem, que te menosprezam? Isso depende de você. Não é eu, não é nenhum terapeuta, não é Jesus Cristo descendo aqui na Terra, não é ninguém que vai fazer isso mudar dentro de você. É você que precisa escolher aquilo que você acredita. Tá? Então, a sua realidade, né, vai ser modelada de acordo com o que você acredita, com o que está na sua mente. Né? De acordo com o que você pensa. Tá? Isso é importante você ter essa consciência. Tema enriquecedor. É isso mesmo. Legal. Dessas nuances, é isso aí. Tá? Então, agora sim, vamos considerar uma questão aqui para a gente pensar a respeito. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Pensa comigo aqui. Se eu vou no médico, né? Eu vou no médico aqui para falar da ansiedade. Então, assim, eu vou no médico e eu falo para ele, doutor, eu estou com ansiedade, eu estou com todos os sintomas, isso está me incomodando muito, né? Eu preciso resolver isso. O que o médico vai fazer? Ele vai te dar um remédio, certo? E provavelmente vai te dar omeprazol junto, porque geralmente quem é ansioso precisa de omeprazol, que é o remédio mais famoso aí de todo mundo aí, que é igual balinha, né, que o pessoal toma aí, tá? Então, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta a respeito disso. Quando você toma um remédio, que o doutor falou que é para ansiedade, né? O que vai fazer esse remédio dentro de você? O remédio vai tratar essa ansiedade que você está sentindo?
Pensa aí um pouquinho. Se quiser, vai respondendo depois no chat. A gente vai avançando e a gente vai lendo as perguntas, as respostas assim que forem aparecendo, tá? Então pensa nisso. Se eu tomar um remédio para ansiedade que o doutor me deu, vai resolver o meu problema da ansiedade? Se eu tomar um remédio, esse remédio direitinho, tomar direitinho, ele vai fazer eu deixar de acreditar que eu sou fracassado? Se eu acredito que eu sou fracassado? Isso aí, não. Tá? Então, ele vai, se eu tomar o remédio direitinho, ele vai fazer eu deixar de acreditar que Deus é punitivo? Se eu tomar o remédio direitinho, ele vai fazer eu deixar de acreditar que eu sou vítima, que eu sou azarado? Em outras palavras, o remédio ele vai agir naquilo que você pensa, naquilo que você acredita? Se a resposta for não, então ele não trata a raiz do problema. E é não. Né? Porque não resolve. Tá? O remédio ele vai atuar aonde? Ele vai atuar nos sintomas. Então ele vai... Alguém falou entorpecer, alguém falou, mas ele vai tratar os sintomas, os efeitos, né? A palpitação, a dor de estômago, a insônia, ele vai tratar isso, mas ele não está resolvendo a causa. Então eu estou me curando da ansiedade? Não, eu não estou me curando, né? Então, entenda uma coisa, nenhum remédio, né, que não trate a causa vai te ajudar, vai resolver seu problema, ele só vai te ajudar no processo, ele vai te dar um alívio para você trabalhar, para você ter esse alívio, essa, né, reenergizar para você poder se movimentar, mas ele não resolve o problema, tá? O problema tem que estar lá na causa, quando eu trabalho na causa. Exatamente. Então, assim, semana passada a gente apresentou aqui uma técnica para ajudar no alívio dos sintomas da ansiedade, né? E essa técnica é muito boa, como vocês perceberam, né? A gente fez aqui na hora, todo mundo sentiu um bem-estar, um alívio. É muito boa para apagar incêndio. Então eu estou naquele pico de ansiedade, eu consigo fazer um trabalho mais profundo, de olhar as causas e tal. Não, naquele momento eu estou sentindo aquilo, eu preciso trabalhar aquilo naquele momento. Então, ok, a gente usa essa técnica para ajudar a gente a se reequilibrar naquele momento, sabendo que ela não vai ser eficaz na causa, tá? Então, a causa são as crenças e a gente precisa trabalhar as crenças, a gente quer se libertar disso. E aí... Então vamos começar a falar sobre as causas um pouco mais a fundo, né? Para começar esse trabalho, vamos falar de algo que está diretamente relacionado à ansiedade e que é um dos principais gatilhos dessa ansiedade, que é justamente a nossa ilusão de controle. As pessoas ansiosas, elas tendem a achar que se elas tiverem tudo sob controle, elas ficam calmas, elas ficam tranquilas, porque vai estar tudo em paz, elas vão estar seguras, nada de ruim vai acontecer, né? Mas aí que tá, você acha que você é capaz de controlar as suas emoções, os acontecimentos ao seu redor, as reações das pessoas? Qual que é o seu nível de controle? Até onde chega o seu poder de controle? Se vocês puderem responder aí, que eu até gostaria de saber o que vocês acreditam a respeito disso, né? No final das contas, eu posso até... evitar de agir de acordo com as minhas emoções, mas se eu sinto aquela raiva, eu senti aquela raiva, eu não consigo simplesmente não sentir mais. Ou melhor, eu consigo a partir do momento que eu mudo as minhas crenças. Ou seja, a única coisa na vida que você tem 100% de controle, adivinha o que é? Seus pensamentos. E olha que maravilha, porque é justamente os pensamentos são justamente aquilo que são as causas dos nossos problemas. Né? Então, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem as dificuldades, mas também a gente tem as oportunidades de crescer e de aprender com isso. Então, a gente pode trabalhar os nossos pensamentos, que é a única coisa que eu tenho controle. Eu posso decidir, escolher acreditar em outra coisa. Eu tenho esse poder. Agora, aquela raiva, quando ela se manifesta dentro de mim, eu tenho dificuldade de lidar com ela. Eu tenho dificuldade de deixar de sentir essa raiva. Mas eu posso trabalhar nos motivos que me levaram a ficar com essa raiva para que ela não volte a se manifestar no futuro. É isso aí. Né? E também o que acontece, tá, gente? Os problemas desse controle, né, ilusório que a gente imagina que a gente tem. Né? O que acontece? Né? Eu até tenho um amigo meu, um grande amigo, que ele costuma falar para mim assim, que a ansiedade é a nossa vontade de querer ser Deus. Exatamente por conta desse controle. Eu quero tudo do meu jeito, eu quero tudo, eu creio que eu posso garantir que tudo aconteça da forma com que eu imagino que seja, a forma, né? Com tudo, e se for do meu jeito, vai ficar tudo bom. Agora, nós somos seres humanos, certo? Então, qual que é a característica principal que define o ser humano?
ser humano, ele é falho, ele é imperfeito. Tá? Então, assim, eu sendo imperfeito, como é que eu posso querer controlar algo e saber que aquele jeito vai ser o melhor jeito? O do jeito que eu quero é o melhor jeito. Quem falou para você que o seu jeito é o melhor jeito de ser? Né? Então, esse é o problema. Nós queremos controlar algo, nós queremos ser Deus, mas nós não somos, nós somos imperfeitos. Né? É isso aí, confiar na vida, tá? Então, a gente tem que mudar essa questão, a gente tem que trabalhar essa questão do controle, né? É impossível ter controle do futuro. O futuro, ele acontece, é consequência. Eu não tenho como controlar. Né? Então, essa questão do controle, essa ansiedade que gera da incerteza do que vai acontecer, porque eu estou criando, eu quero que aconteça desse jeito, é isso que gera esses movimentos, essa tensão. Né? Perceba assim, né? A ansiedade, ela surge da incerteza do futuro. Porém, o futuro sempre vai ser incerto. Sempre vai ser incerto. Então, assim, é ilusão você achar que você pode se libertar da ansiedade enquanto você tenta controlar o seu futuro. Porque não existe forma de se controlar o futuro. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas pensam assim, mas poxa, eu não consigo agir diferente, né? Esse é o problema, eu não sei o que eu faço porque eu não consigo agir diferente. Isso é uma crença, né? Então, por exemplo, o que costuma acontecer nesses casos é que a pessoa, ela tenta focar a mudança naquilo que ela está sentindo, ou seja, na reação do corpo físico ou nas emoções. Mas ela pulou uma etapa, ela pulou a etapa dos pensamentos, né? Então, pensamento, emoção, corpo físico. Né? Se eu estou focando no corpo físico e na emoção, eu quero mudar isso porque isso é o que eu percebo que está me incomodando. É isso que está me incomodando. A palpitação, a tremedeira, o medo, a insegurança. É isso que me incomoda. Só que eu não consigo trabalhar isso se eu não voltar um passo para trás e trabalhar as minhas crenças. Então imagina, né? Se você tem lá o caso da esposa que reclama do marido porque o marido não faz as coisas do jeito que ela gostaria que fizesse, ela acaba se frustrando. Né? Então ela sente raiva toda vez que ele faz alguma coisa que incomoda ela. E aí ela não quer mais sentir essa raiva, né? Porque ela ama o marido dela, ela não quer sentir mais essa raiva. Só que se ela não trabalhar as causas dessa raiva dentro dela, por que ela tem esse desconforto dentro dela, ela não vai conseguir se libertar da raiva. Tá? Então percebam, se a gente quer se libertar de alguma coisa, de alguma crença, a gente tem que voltar pro campo do pensamento, aí sim a gente tem um efeito das nossas emoções e, consequentemente, do nosso corpo físico. Então talvez essa raiva venha daquela questão dela querer controlar e não conseguir. Né? E aí, aquela talvez, frustração que até a Mona colocou aí. Frustração, exatamente. Né? Então aquela questão, poxa, eu não consigo controlar. Mas será que controlar é o caminho? Né? É isso que a gente está querendo mostrar para vocês. Agora sim, vamos falar de algumas questões aí. Quer uma receita para você se libertar da sua ansiedade? Ou se liberar da sua ansiedade? Você quer uma receitinha? Assim, ó, em uma frase, eu vou ler até para você aqui, ó. Se liberte de tudo aquilo que você acredita que pode controlar. Tanto na sua vida quanto na vida dos outros. Tá? Se você se libertar disso, você vai se libertar de uma certa maneira da ansiedade. Tá? Agora, como é que eu faço isso? Né? Talvez essa seja a pergunta que você me responda. Tá, eu quero, vou lá, sim, eu quero a receita e agora eu quero saber como é que eu faço para me libertar. Né? Então, a única forma que a gente tem de trabalhar isso, de ter uma força para me ajudar nesse processo é a fé. É o confiar. É a parte do confiar. Né? Confia e entregue, já ouviram, né? Então, exatamente. É a parte do abrir, né, ceder espaço para quem? Para o conhecido, para o desconhecido. É permitir que alguém, né, acreditar que alguém lá em cima, como um ser imperfeito, uma força que você pode chamar de universo, de consciência, de Deus, permitir que isso, você acredite que isso tem uma força que vai atuar na sua vida. Isso é que vai te dar essa tranquilidade para você deixar de controlar, porque tem alguém que sabe o que é melhor para mim, tem alguém que está me dando o que eu preciso, está me dando as ferramentas que eu preciso, as provas que eu preciso passar aqui, as dificuldades para me fortalecer, né? Então, que existe uma lei do amor aí, que nada acontece por castigo, mas acontece por nosso aprendizado, por nosso desenvolvimento. Então eu tenho que me abrir para essa questão da fé. E aí as pessoas, né, muita gente fala, nossa, mas eu sou uma pessoa, eu tenho muita fé, eu vou na
na igreja sempre, eu rezo, eu oro, então eu sou uma pessoa de muita fé e ainda assim eu me liberto da ansiedade. Será que realmente você consegue confiar? Porque imagina, se você consegue de fato confiar que existe uma força maior que ordena tudo isso, que está por trás de tudo isso, que de alguma forma rege a todos nós pela lei do amor incondicional, por que você teria medo do futuro? Por que isso te geraria ansiedade? Então, você pode falar para você mesmo que você tem fé, mas isso não necessariamente significa que você de fato vive essa fé dentro de você. Então imagina, né? Por muito tempo a gente, por séculos e séculos aí, a gente foi acostumado a ter a visão do Criador, de Deus, né? Dessa força maior, como uma figura punitiva, uma figura que castigava, que a gente não podia errar, que a gente não podia fazer nada de errado, que a gente receberia um castigo por isso. Então, por mais que hoje, né, a gente já tem uma mudança de paradigma, uma mudança na forma como a gente enxerga as coisas, justamente por conta do progresso aí da física quântica, da lei da ação e reação, que a gente começa a perceber que a gente tem como retorno a consequência das nossas ações, a gente já está mudando um pouco essa concepção do Deus que pune, do Deus que castiga, de uma concepção de autorresponsabilidade. Exatamente. Né? Uma visão de que, ok, eu estou, na verdade, colhendo aquilo que eu plantei, e isso não é uma punição, é apenas uma consequência que me traz uma oportunidade de aprendizagem. Isso. Né? E, na verdade, são experiências, né? Então, assim, como eu sou um ser imperfeito, eu vou coletando experiências, né? Então, à medida que eu vou evoluindo, que eu vou vivendo, todas as minhas existências, a gente vai acumulando experiências, acumulando vivências, e eu vou montando o meu quebra-cabeças, né? E a perfeição, na verdade, é o final da jornada, né? A perfeição vai ser a consequência de quando você aprender tudo que você tem que aprender, resolver todas essas questões, você vai ser aquela pessoa, aquele ser perfeito. Mas é uma consequência, né? É o final do caminho, não é o caminho. Então, assim, por mais que a gente já esteja num processo de mudança em relação a essa concepção que a gente tem do universo, do Criador, dessa força maior, isso ainda assim está muito enraizado no nosso inconsciente coletivo. Porque por séculos e séculos isso foi geração para geração passado, né, de pessoa para pessoa, e isso acabou afetando o nosso inconsciente coletivo, a gente capta essa energia e, no fundo, por mais que a gente creia, a gente sente aquele medinho interno, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada e fosse ser punido. Né? Mas imagina, se eu acredito num Deus que pune, e eu, por ser um ser humano, eu sou naturalmente falho, então imagina, como que eu vou lidar com os meus erros se eu sei que Deus vai punir? Tem que ser perfeito, só que eu não posso ser perfeito porque a própria concepção do ser humano é de que os seres humanos são imperfeitos. Então você fica nesse looping eterno e você nunca sai disso. Né? Tem uma pergunta aqui, ó, Kátia, vê se você consegue. Qual é interessante ponto de vista de vocês quanto ao que trazemos também das memórias do transgeracional? Então, é a mesma coisa do inconsciente coletivo. Né? Então a gente traz, quando a Vivian fala aí do transgeracional, ela está falando aí do campo morfogenético de outras gerações, né? Do campo de energia que embarca aí a nossa ancestralidade, tudo aquilo que veio antes da gente. Então a gente tudo isso acaba sendo uma contribuição para o modo como eu enxergo a minha realidade hoje. Então, por mais que eu não tenha vivido algumas coisas que os meus antepassados viveram lá atrás, eu posso de alguma forma carregar no meu campo energético as mesmas vibrações do que aconteceu lá atrás com outros familiares, outros ancestrais. Tá? Então, é a mesma coisa aí da questão do inconsciente coletivo, que a gente acaba captando essas energias e mesmo que a gente não tenha vivido isso, a gente pode ter isso presente dentro de nós. A Mona está perguntando lá, acho que a perfeição são as conquistas alcançadas com o controle das emoções. Então, na verdade é com as experiências, né? Com todo o aprendizado que eu vou coletando, né, Mona? Então a gente vai arquivando, chega uma hora que eu aprendi que eu podia aprender, né? Resolvi todas as minhas questões, esses meus traumas, os meus medos, as minhas ansiedades, tudo isso, a gente resolveu tudo isso e a gente está pronto para avançar para um outro lugar, para um outro plano, não sei como é que vocês chamam isso, céu, tanto faz, né, na verdade, né? Mas assim, quando eu completo essa caminhada, essa jornada, eu chego no final da jornada. Isso é a perfeição.
Só respondendo aqui rapidinho da Vivian de novo, porque na constelação diz que estamos em sintonia com o sofrimento dos nossos pais. Isso, a gente carrega muita coisa que não é nossa. E por isso que é importante o trabalho terapêutico, porque às vezes você fala, nossa, mas eu tive uma vida perfeita, minha infância foi ótima, foi maravilhosa, eu não tive problemas na vida. Tá, mas se você está enfrentando dificuldades na sua vida hoje, alguma causa tem, né? Algum motivo tem. E muitas vezes esses motivos são inconscientes porque não foram experiências vividas por você. Foram experiências vividas pelo campo da sua família, pelo inconsciente coletivo, que de alguma forma você está com essas energias dentro de você, né? Vibrando dentro de você. Entendeu? Então, por isso que é importante esse trabalho. Legal. Vamos lá? Pra prática? Então tá. Hoje a live, hein? Gente, ó, a gente vai falar também, um dos temas da live aí era da questão das consequências na saúde. Não vai dar tempo, a gente até previu que isso ia acontecer, porque realmente esse tema gera uma certa polêmica aí, a gente imaginou que ia ter muita pergunta de vocês mesmo. É muito rico esse material. Isso, então vamos fazer bem feitinho aqui, semana que vem a gente fala das consequências na saúde. No corpo físico e tudo isso, como é que isso afeta e tudo mais. A gente vai continuar ainda com o tema da ansiedade. Mas por hoje, como a gente trabalhou bastante essa questão da liberação de crenças, né, da questão da mente como a base de tudo, como a raiz de tudo, eu quero fazer um trabalho de TFT com vocês para a gente liberar algumas crenças que estão relacionadas com ansiedade de um modo geral, tá? Então, lembrando, né, para quem não conhece TFT, é uma terapia holística, a gente trabalha com estímulo de alguns pontos da acupuntura com a ponta dos dedos, e nesse exercício de hoje a gente vai trabalhar com 6 pontos, que é na lateral da mão, então vocês vão fazer leves batidas aqui com a ponta dos dedos, abaixo do nariz, queixo, ponta do dedo médio, lateral do olho e clavícula. O ponto da clavícula, eu estou toda encapotada hoje, não dá nem para mostrar direito, mas... 2 dedos para baixo, 2 dedos para o lado. 3 dedos, né? Exatamente. Então, aqui no ossinho da clavícula, 2 dedos para baixo, 2 dedos para a lateralzinha aqui. Tá bom? Então, Mora, toda terça-feira a gente faz, tá bom? Toda terça a gente tem um trabalho e esse trabalho vai ser continuado aí durante as próximas semanas, tá bom? Geralmente são 4, 5 jornadas aí sobre cada tema, ok? Então, vamos lá, Kátia. Vamos lá. Eu quero que vocês, se vocês estiverem ansiosos nesse momento, então me dê uma nota de 0 a 10 de quão intenso está essa ansiedade. Sendo 10 estou muito ansioso e 0 estou tranquilo. E se vocês estiverem calmos, tranquilos, então eu quero que vocês foquem em alguma coisa que cause ansiedade em vocês, tá? Então pega aí um pensamento, alguma coisa que dispare um processo de ansiedade para a gente poder fazer aqui essa atividade. Dê a nota de 0 a 10. Não precisa necessariamente compartilhar aqui no chat, mas é só para vocês terem aí como referência, tá? Então observe as sensações no corpo de vocês, as emoções que estão afloradas quando vocês focam nessa ansiedade ou nesse pensamento que gera ansiedade. E aí eu vou bater em alguns pontos e vocês vão repetir comigo as frases, tá bom? 0, Mona. Tá. Tenta pensar em alguma coisa que te traga essa ansiedade. Que gera ansiedade, algum pensamento. Tá? Pra gente poder trabalhar alguma coisa. Uhum. Cliente 7, Márcia 6. Legal. Vamos lá. Lateral da mão. Então repitam comigo. Eu quero me libertar do hábito de projetar para o futuro as minhas falhas do passado. Abaixo do nariz, eu vou me libertar do hábito de projetar para o futuro as minhas falhas do passado. Queixo. Eu me libertei do hábito de projetar para o futuro as minhas falhas do passado. Dedo médio. Eu sempre estive além do hábito de projetar para o futuro as minhas falhas do passado. Lateral do olho. Eu sempre estarei além do hábito de projetar para o futuro as minhas falhas do passado. Clavícula. Eu sempre estou além do hábito de projetar para o futuro as minhas falhas do passado. Lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que estou em constante perigo. Abaixo do nariz, eu vou me libertar da crença de que eu estou em constante perigo. Queixo. Eu me libertei da crença de que eu estou em constante perigo. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que eu estou em constante perigo. Lateral do olho. Eu sempre estarei além da crença de que eu estou em constante perigo.
Clavícula, eu sempre estou além da crença de que eu estou em constante perigo. Lateral da mão, eu quero me libertar da crença de que se eu baixar a guarda, coisas ruins acontecerão. Abaixo do nariz, eu vou me libertar da crença de que se eu baixar a guarda, coisas ruins acontecerão. Queixo, eu me libertei da crença de que se eu baixar a guarda, coisas ruins acontecerão. Dedo médio, eu sempre estive além da crença de que se eu baixar a guarda, coisas ruins acontecerão. Lateral do olho, eu sempre estarei além da crença de que se eu baixar a guarda, coisas ruins acontecerão. Clavícula, eu sempre estou além da crença de que se eu baixar a guarda, coisas ruins acontecerão. Lateral da mão, eu quero me libertar da crença de que o controle me traz segurança. Abaixo do nariz, eu vou me libertar da crença de que o controle me traz segurança. Queixo, eu me libertei da crença de que o controle me traz segurança. Dedo médio, eu sempre estive além da crença de que o controle me traz segurança. Lateral do olho, eu sempre estarei além da crença de que o controle me traz segurança. Clavícula, eu sempre estou além da crença de que o controle me traz segurança. Lateral da mão, eu quero me libertar da crença de que eu serei castigado se eu falhar. Abaixo do nariz, eu vou me libertar da crença de que eu serei castigado se eu falhar. Queixo, eu me libertei da crença de que eu serei castigado se eu falhar. Dedo médio, eu sempre estive além da crença de que eu serei castigado se eu falhar. Lateral do olho, eu sempre estarei além da crença de que eu serei castigado se eu falhar. Clavícula, eu sempre estou além da crença de que eu serei castigado se eu falhar. Lateral da mão, eu quero ser capaz de compreender os aprendizados por trás dos meus erros. Abaixo do nariz, eu vou ser capaz de compreender os aprendizados por trás dos meus erros. Queixo, eu sou capaz de compreender os aprendizados por trás dos meus erros. Dedo médio, eu sempre fui capaz de compreender os aprendizados por trás dos meus erros. Lateral do olho, eu sempre serei capaz de compreender os aprendizados por trás dos meus erros. Clavícula, eu sempre sou capaz de compreender os aprendizados por trás dos meus erros. Lateral da mão, eu quero me libertar da crença de que eu preciso ser perfeito para merecer ser amado. Abaixo do nariz, eu vou me libertar da crença de que eu preciso ser perfeito para merecer ser amado. Queixo, eu me libertei da crença de que eu preciso ser perfeito para merecer ser amado. Dedo médio, eu sempre estive além da crença de que eu preciso ser perfeito para merecer ser amado. Lateral do olho, eu sempre estarei além da crença de que eu preciso ser perfeito para merecer ser amado. Clavícula, eu sempre estou além da crença de que eu preciso ser perfeito para ser amado, para merecer ser amado. Lateral da mão, eu quero ser capaz de me sentir confortável, tranquilo e confiante com as decisões que eu tomo. Abaixo do nariz, eu vou ser capaz de me sentir confortável, tranquilo e confiante com as decisões que eu tomo. Queixo, eu sou capaz de me sentir confortável, tranquilo e confiante com as decisões que eu tomo. Dedo médio, eu sempre fui capaz de me sentir
confortável, tranquilo e confiante com as decisões que eu tomo. Lateral do olho, eu sempre serei capaz de me sentir confortável, tranquilo e confiante com as decisões que eu tomo. E clavícula, eu sempre sou capaz de me sentir confortável, tranquilo e confiante com as decisões que eu tomo. Lateral da mão, eu quero confiar na sabedoria divina, mesmo sendo incapaz de compreendê-la totalmente. Abaixo do nariz, eu vou ser capaz de confiar na sabedoria divina, mesmo sendo incapaz de compreendê-la totalmente. Queixo. Eu confio na sabedoria divina, mesmo sendo incapaz de compreendê-la totalmente. Dedo médio. Eu sempre confiei na sabedoria divina, mesmo sendo incapaz de compreendê-la totalmente. Lateral do olho, eu sempre confiarei na sabedoria divina, mesmo sendo incapaz de compreendê-la totalmente. Clavícula, eu sempre confio na sabedoria divina, mesmo sendo incapaz de compreendê-la totalmente. Última frase agora, lateral da mão, eu quero ser capaz de me sentir em paz, em harmonia e integrado com toda a criação. Abaixo do nariz, eu vou ser capaz de me sentir em paz, em harmonia e integrado com toda a criação. Queixo. Eu sou capaz de me sentir em paz, em harmonia e integrado com toda a criação. Dedo médio. Eu sempre fui capaz de me sentir em paz, em harmonia e integrado com toda a criação. Lateral do olho, eu sempre serei capaz de me sentir em paz, em harmonia e integrado com toda a criação. Clavícula, eu sempre sou capaz de me sentir em paz, em harmonia e integrado com toda a criação. Pode parar agora, faça uma respiração mais profunda. Percebam as sensações no corpo, as emoções, como vocês estão se sentindo nesse momento. Deem uma nota de 0 a 10. Coloquem aqui para ver se vocês perceberam alguma diferença. A Débora falou que estava com 9. Débora, se você estiver por aí, dá um retorno pra gente, como é que você está se sentindo. A Denise tinha dado 6, Regina 7. Quem mais aqui? A Cleive 7. Márcia 6, Lúcia 7. Isso aí. Bom, enquanto... Maristela 9 também, ó. Depois eu te chamo no privado, Maristela, para entender um pouco melhor aqui a sua colocação que eu não entendi, tá bem? Ana Lúcia, Simone e Mona, essas notas, vocês percebem que aumentaram ou diminuíram em relação ao que vocês estavam no começo? Isso. O corpo aquecido e a mente tranquila, 10. Eu não sei se o pessoal tá... O 10 seria o muito ruim, tá? E o 0 muito bom. Isso. É uma escala invertida, eu não sei se vocês entenderam aí que a escala está invertida. Tá, então eu entendo que assim... Casa, a Arminha. Legal. A Mona também tinha falado 0. Mona, o 0 seria muita ansiedade. Muita emoção a falar sobre ser amado. 1, a Denise. Mais leve, a Regina. 3. Nossa, me acalmei bastante, Débora. Que bom. Chorei e me emocionei. Aumentaram, tá. Simone, eu não sei se você estava aqui na nossa live passada. Vou pedir, aliás, isso é uma recomendação para todos aí. A gente vai deixar esses exercícios, essas frases todas, para vocês baixarem, né? Vocês podem mandar infinito, a palavra infinito no nosso Messenger. E aí vocês recebem todas as frases que a gente fez aqui, vocês recebem no PDF. Ou vocês podem se inscrever no nosso canal do Telegram, que é o t.me/sucesso em ser. Ou busca lá no Telegram Sucesso em Ser, que vocês vão encontrar a gente. A gente compartilha esse material com vocês lá. Legal. Então, para quem sentiu que piorou ou que não percebeu nenhuma diferença, para quem sentiu que piorou, eu vou pedir para repetir essa sequência, porque o que acontece muitas vezes, principalmente se a pessoa é muito mental,
ela tem dificuldade de entrar em contato com as emoções. Então, aparentemente, ela se sente calma, mas aí, a partir do momento que a gente oferece um estímulo do campo energético, meio que a bomba explode. Então, as coisas começam a aflorar. Kátia, tá? A Maristela falou que me deixou calma. A Salete falou, tinha errado, não, então zerou. A Mona se sentiu muito bem. Ângela, tranquilidade. Ana Lúcia, então é 0, tinha dado 10. Vivi, um vazio como meditação, uma paz interior. Maristela, então, era 2. A VIP Norma. Norminha foi para 1, tranquila. Estava ansiosa. Ana Lúcia estava ansiosa, agora me acalmei. O 10 da Mona foi pelo bem-estar. Tá legal, maravilha. Então, eu acho que foi a Simone, né, que falou que piorou. Então, repita, focando nas sensações do corpo, tá? Então, tira um pouco o foco do mental e foca nas sensações do corpo. Isso funciona bem para quem é muito mental. E se você não assistiu a nossa live da semana passada, entra lá no nosso canal do Telegram, que você consegue pegar o exercício da respiração da clavícula na semana passada, que ele é específico para liberar esse estado de ansiedade, tá? Você vai sentir uma tranquilidade bem... Que é para trabalhar no efeito aí, né? Para essas sensações aí. Foi ótimo, as frases também são fortes. Legal. Então, gente, assim, vocês percebem que esse trabalho, ele funciona, né? A gente faz um trabalho em grupo, tá? Para atender vocês. Agora, se você entende que você tem alguma questão, que você queria trabalhar individualmente, a gente também faz atendimento individual. Então, eu atendo como coach, a Kátia atende também como terapeuta holística, né? E a gente tem feito atendimentos em conjunto, porque isso acaba sendo interessante, porque a terapia ela acaba trabalhando questões que bloqueiam a questão, né, que trazem coisas do passado, que a gente vai desbloqueando tudo isso. E muita gente, quando termina a terapia, né, que você zera todas as questões, fala assim, e agora, o que eu faço? Estou liberado de tudo, e agora, o que eu faço? Então, o coaching entra para dar essa diretriz, traçar um caminho, traçar um objetivo, uma rota para você, um caminho, ou te ajuda a te direcionar. Te ajuda a te direcionar, a encontrar um propósito, né, para você viver essa nova vida sem esses bloqueios, tá? Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato com a gente nos canais aí do Sucesso em Ser, tá bom? Direct, ou por Messenger, ou pelo que vocês imaginarem, comentando aqui no vídeo, tá bom? O Dan já colocou ali, eu recomendo o tratamento com ambos, é show. Obrigada, Dan. Valeu. O Dan é um que está fazendo esse trabalho, né? A gente entende que está dando um bom resultado, tá? As frases estão no Telegram? Sim. Isso. Vamos falar o Telegram, então, para a gente ir para o final aqui do nosso trabalho. Repetindo, então, é t.me/sucesso em ser. Tá? E aí nós temos aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá? Então, Sucesso em Ser, se você procurar, você vai encontrar as nossas redes sociais. Se puder curtir, compartilhar com as pessoas, aí é muito importante pra gente, tá bom? Para assistir as lives anteriores, também em todos esses canais vocês podem acessar as lives anteriores, os outros jornadas que a gente já trabalhou com autossabotagem, com traumas, né? E agora a gente está trabalhando com ansiedade, tá? Então a gente tem esse material, vocês podem acessar todo esse material. E como a gente faz parte do Sucesso em Ser, né, do Instituto Sucesso em Ser, a gente tem a Débora Rubai, que ela é uma parceira nossa, a gente trabalha, né, todos unidos aí para fazer um trabalho melhor, para alcançar mais pessoas. Então ela faz lives também de quinta-feira, as nossas são todas as terças, às 19h15, a delas são às quintas-feiras, às 20h30, onde ela faz entrevistas com pessoas, com profissionais, né, para trabalhar de temas específicos, e inclusive ela está trabalhando com ansiedade também. Próxima quinta-feira vai ser ansiedade infantil e na adolescência, o tema do trabalho dela, e sempre tem algum trabalho terapêutico no final também, tá bom? Muito obrigada aí. Nada, né? Acho que não, muito obrigada aí por... Legal, gente, a gente agradece por vocês terem acompanhado. A gente passou um pouquinho do prazo que a gente se comprometeu, né? Mas assim, a gente entende que esse tema é muito rico e a gente deu uma esticadinha, então eu peço perdão por a gente não ter cumprido o prazo aí, mas eu acho que valeu a pena, porque todos ficaram bem, então eu acho que isso que é o importante, tá bom? Então, mais uma vez a gente agradece, né, pela participação de vocês. Parabéns, Kátia, né, que é aniversário da Kátia hoje. Obrigada a todos os parabéns aí que eu recebi. Tudo de bom, muita luz aí, muitas boas vibrações, e a gente se vê na terça que vem, tá bom, gente? Um grande abraço e até mais. Até mais.